Isso aí, meus amigos, agora são 15 horas e 32 minutos. Não foram só esses que a gente disse que foram indiciados. Nós estamos falando de um grupo de 37 pessoas indiciadas no relatório que saiu nesta semana da Polícia Federal. Nós separamos alguns desses 37, os mais conhecidos, os rostos, os nomes mais famosos desses 37 indiciados. E eu vou chamar agora você para vir comigo e acompanhar aqui estes principais nomes. A gente vai entender com o nosso time de comentaristas qual a repercussão para cada um deles, né? O que esperar aqui agora da opinião pública, do judiciário, em relação a estes nomes que aparecem aqui na tela. Nós estamos falando dos principais. Vamos comigo desde o começo aqui, ó. Alexandre Ramagem. Esse aqui era o chefe da ABIN durante o governo Bolsonaro. Estaria ele, de alguma maneira, envolvido no que o judiciário tem chamado de ABIN paralela. Anderson Torres. O Anderson Torres foi ministro de Justiça, ministro da Justiça do governo Bolsonaro e era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal na ocasião dos atos do dia 8 de janeiro. General Augusto Heleno, ele era o chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República durante o governo Bolsonaro. Felipe Martins era o assessor especial da presidência para assuntos internacionais. Estaria ele, segundo as investigações, envolvido na minuta, na confecção daquela minuta que foi dita como minuta de golpe. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e aqui embaixo outros nomes importantes. Esse nome ele repercutiu mais essa semana, que é do general Mário Fernandes. Ele estaria capitaneando justamente o plano de tirar a vida do presidente Lula, do Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, o general Mário Fernandes, um nome que repercutiu um pouco mais nesses últimos dias. Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, que é o delator. Ele já havia feito a delação premiada. Nestes últimos dias, a gente teve uma novidade em relação à delação premiada dele, porque foram localizados no seu celular mensagens que por ele haviam sido apagadas, mensagens que revelavam planos mais ousados, planos mais graves, justamente envolvendo este general e um outro grupo de militares que planejava a morte do presidente Lula, do Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Ele foi convocado ao Supremo Tribunal Federal para falar sobre essas omissões ou contradições a respeito de sua delação diretamente ao ministro Alexandre de Moraes. Na quinta-feira, estava frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes e ele reafirmou a sua delação premiada, ampliando ainda mais os termos dessa delação. Foram horas à frente do ministro Alexandre de Moraes e não voltou para a prisão, como alguns previam. Ele continua livre e com uma delação agora turbinada. Valdemar Costa Neto é o presidente do PL, do partido de Jair Bolsonaro. General Braga Neto era o candidato a vice na chapa de Bolsonaro, foi ministro do seu governo, inclusive, e estaria ele também, segundo as investigações, envolvido com Mário Fernandes no plano de assassinato das autoridades. E Paulo Figueiredo, ele é o jornalista que vocês conhecem, que também foi incluído neste rol de 37 indiciados. Estes aqui, os nomes mais conhecidos, os rostos mais conhecidos da população. Eu vou repercutir com o nosso time alguns desses nomes aqui. Como é que você vê, Wilson Pedroso, a situação de Mauro Cid? Essa semana reforçou, turbinou a sua delação premiada, tenente-coronel Mauro Cid, que é o delator do caso. Quero a opinião do Wilson Pedroso. Mauro Cid é o grande delator dessa possível rede de tentativa de golpe de Estado, né? A sua própria delação é uma questão de vai e volta, né? Qualquer nova ação da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes chama o Mauro Cid de novo para trazer novos indícios ou informações que não estão batendo com o que a Polícia Federal chamou, mas o Mauro Cid é o grande responsável por delatar ou apresentar essa rede, essa teia de rede, principalmente a teia militar, para uma possível golpe de Estado. Mas se for isso mesmo, eu vou falar o que eu acho, meu sentimento. Se existia esse sentimento, se existia mesmo esse plano de golpe, acho que o próximo que iria perder a cadeira era o Bolsonaro, porque se os militares percebessem que tinham condições de eles comandar o país,
sem a democracia, o próximo que eles iam derrubar era Bolsonaro. E aí, Diogo da Luz? Eu acho que não, mas acho muito difícil conjecturar, ainda sabendo tão pouco sobre essa tentativa de golpe. O que eu acho importante mesmo, eu insisto, é a questão política. Mudou muito o quadro. Todas as pessoas que defendem liberdade de expressão, que defendem o conservadorismo, que defendem a direita, precisam pensar se querem ir atrás de pessoas que estão demonstrando ter feito coisas bastante reprováveis, ou se querem ir atrás dos seus ideais. Aqueles que querem ir atrás dos seus ideais devem abraçar todos que estejam buscando esses ideais, enquanto dentro da lei e dentro das regras, dentro daquilo que é aceitável eticamente. O Luiz Fernando Pacheco, quero também a sua avaliação sobre esta delação do Mauro Cid, porque nessa semana havia uma grande expectativa. Pode ser que Mauro Cid tenha a sua delação cancelada, anulada, a homologação dessa delação cancelada. E aí ele foi convocado para ir prestar esses esclarecimentos ao STF, diretamente ao relator do caso. E aí havia uma expectativa. Se ele chegar lá e, de fato, não falar mais nada e manter o status de omissão, de contradição, ele volta para a cadeia. A delação é cancelada, delação que deu a ele, na ocasião, a liberdade provisória, né? E se ele reforçar, se ele falar um pouco mais, ele permanece livre no convívio familiar que está com todas as demais medidas cautelares, né? Isso não parece um pouco com a Operação Lava Jato também? E com as nulidades? Porque lá atrás era mais ou menos assim, ó. Alternativa, delata ou vai preso. É mais ou menos isso. Você quer estar em liberdade, tem que ter delação premiada. Muitos, na Operação Lava Jato, só conseguiram a liberdade depois da delação premiada. O mesmo aconteceu com o próprio Mauro Cid. Estava preso, fez a delação, passou a estar solto. Como se estar preso ou estar solto não dependesse exclusivamente dos critérios, dos requisitos do Código de Processo Penal para a prisão preventiva. E aí, como é que você analisa, Luiz Fernando Pacheco? Por quê? Para os casos da Operação Lava Jato, isso foi entendido na época, inclusive por ministros da Suprema Corte, como tortura e contaminando a espontaneidade, naturalmente contaminariam de nulidade também essas delações. E aí? Nelson Kobayashi, você falou tudo. O Mauro Cid, a rigor, teria que ter sido preso. Teria que ter sido anulada a delação premiada dele, porque ele omitiu fatos, né? Quando você faz o Instituto da Delação Premiada, você tem que abrir tudo, né? E agora descobriu-se que ele não contou tudo. O ministro Alexandre, esperto, chamou ele para prestar depoimento no Supremo, diretamente ao próprio Alexandre, e o Mauro Cid também, de maneira pragmática e esperta, ao que parece, revelou toda a situação relativa à tentativa de golpe de Estado. Agora, eu repudio veementemente o Estatuto da Delação Premiada. Você não gosta da delação premiada? Eu não gosto de delação premiada porque eu acho, em primeiro lugar, como você falou, é uma espécie de tortura psicológica sobre a pessoa que está sendo investigada. Ou ela fala o que o Poder Judiciário, o que o Ministério Público quer ouvir, ou ela sofre sanções. Fica presa justamente à margem dos critérios objetivos de prisão preventiva, estampados no Código de Processo Penal, para que elas tenham aderência à vontade do julgador. Para que elas façam aquilo que o julgador quer. Não precisa nem o cara prestar depoimento. Já vem pronto, é só ele assinar. Então, eu repudio veementemente, além do que, eu acho uma prática... desculpem a palavra, mas eu acho uma prática repugnante. Marcelo Odebrecht, não é referência para ninguém, tá? Mas o Marcelo Odebrecht falou uma coisa com a qual eu concordo muito. Na época, ele acabou fazendo delação premiada. Mas quando ele negava a delação premiada, ele chegou a falar, se meus filhos fizerem uma bagunça em casa e um filho dedurar o outro, eu não vou
brigar com o filho que fez a bagunça, eu vou brigar com o que dedurou. Quer dizer, o camarada estava envolvido na trama criminosa e, de repente, ele se coloca como um santo e alguém para delatar os seus comparsas. Eu acho que isso é uma coisa de quem não tem... Né? Quer dizer, o cara já é um criminoso. É um criminoso sem caráter e que não protege o próprio grupo. Isso é postura de canalha e eu acho que o que os caras dizem em delação premiada não pode ter nenhum valor, porque papel aceita tudo, se aquilo que ele disse não vier acompanhado de provas robustas. A delação tem que ser um primeiro elemento para depois se buscar a prova concreta daquilo que está sendo falado. Priscila, e você? Como que você analisa o Instituto da Delação Premiada? É algo relativamente novo, né? Não sei exatamente quanto tempo, mas alguns... 2013. Uma década aí. E como é que você analisa? Você acha que foi um avanço para as investigações, para o combate à criminalidade, aos crimes de corrupção? Ou você concorda com o Pacheco de que repugna a delação premiada? E aí? Sim, para o Estado, Koba, é um diferencial, porque, na verdade, eu pego um criminoso, né, e torno-o menos criminoso que os outros criminosos, tendo em vista que eu premio um outro criminoso. Né? Então, eu sou contrário também ao Instituto, não tem problema nenhum com quem faça, né? Enfim, a gente tem grandes advogados que são especialistas. O próprio advogado do Mauro Cid é especialista em delação premiada. Especialista em um dos mais renomados doutrinadores do direito penal. Tem livro sobre isso. Então, aqui não é nem isso, mas eu acho que, para mim, na minha concepção, é um criminoso se passando por um bonzinho porque delatou os outros. Então, um pouco diferente, não é questão de repugnância, né? É uma questão de dizer que não tem escrúpulo mesmo. Porque, veja, nós dois estamos numa manobra criminosa. E aí eu te entrego para tirar o meu do caminho, sendo premiada, e você, então, eu passo a ser boa, afinal de contas, eu contribuí com o Estado, e você, então, de alguma maneira, né, recebe esse prêmio. Agora, o Estado, isso legalmente colocado, o Estado ganha. Por quê? Porque é um jeito que ele tem de prender, como aconteceu com o Mauro Cid, prender a liberdade dele para poder trocar, né, fazer moeda de troca. Agora, só fazendo também aqui um parêntese, né, que não é nem com relação só à colaboração premiada, que a gente tem que dar mão aí à palmatória. O que acontece? Quando, então somente se essa colaboração for anulada, o que foi falado por ele não se perde, tá, Koba? É bom a gente dizer isso? Não perde. Então, ele fica sem... Eu queria te falar isso até. Se for anulado, e é possível que seja ou não, enfim, né? O que foi provado, o que foi colhido, são provas válidas. O que se desfaz são os benefícios que ele eventualmente tenha recebido. Mas tem uma condição aí, não tem? Não tem aquilo de que só não se perde aquilo que poderia ter sido alcançado pelas investigações de outros modos. Aquilo que chega exclusivamente por ele se perde, a gente chama isso de serendipidade no processo penal. Como é que chama? Serendipidade. O que é serendipidade? Encontro fortuito. A aula de cursinho aqui hoje, hein? E você vê que eu não estou desatualizado, não. É isso mesmo. A gente chama isso de encontro... Nunca ouvi falar nisso. Ouviu sim. A gente chama... Isso está no artigo 157, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Olha que enciclopédia, gente. Não, mas vocês É uma bandida. Tapa na cara do Pacheco, agora ela deu, viu? Não dei, amigo. Não. Quem sabe artigo de lei é preso e professor de cursinho. Não, você sabe sim. É que a gente não fala isso. A gente chama encontro fortuito de provas. O que é isso? Né? A serendipidade, que é uma terminologia mais contemporânea do encontro fortuito. É mais ou menos assim, ó. Se eu bato em alguém para entrar na casa dessa pessoa e eu entro batendo, a gente tem uma prova ilícita. Sim. Mas se eu tô batendo, já mandei... Eu tô explicando didaticamente para nossa audiência, tá? Se eu tô batendo, mas eu já determinei que os meus policiais entrem naquela casa com mandado, então o que ele busca é válido. Sim. Porque pode ser encontrado independentemente já seria daquela coisa encontrado, que seria ilícita, mas, tá? Então, só para explicar. Então, se puder ser encontrado e tiver provas daquilo que ele falou, não se desfaz aquilo que foi falado nessa delação. Eu quero alguém para discordar aqui. Quem que gosta da delação premiada aqui? Eu. Vamos o Gesualdo e depois o Diogo da Luz. Eu e a sociedade. Eu e a sociedade. Se perguntar para a sociedade, a sociedade adora. A delação premiada trouxe muita informação de casos importantes, principalmente de corrupção para esse país. E você, Gesualdo?
Eu também sou favorável. E se a gente levar em consideração alguns métodos de investigação exteriores, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, é um método muito utilizado. E dizer que o cara não tem escrúpulo quando denuncia o outro, ele tem escrúpulo quando ele fez o crime. Ele já é inescrupuloso na sua essência. E se serve para destruir uma organização criminosa, uma célula criminosa de dentro para fora, é muito melhor para o Estado. Eu acho, sim, que é um método de investigação muito interessante. Talvez a calibração dos benefícios trazidos àquele que faz a denunciação devem ser repensados. Nesse caso, Mauricídio, eu concordo com o Pacheco em gênero, número e espécie, ele deveria estar preso. Ficou muito claro que se ele aditou a delação que ele fez é porque ele omitiu num primeiro momento informações, e isso é motivo para o cancelamento dos seus benefícios, mas quem estava próximo do processo deve ter argumentos outros que não os que eu tenho para dizer que ele não deveria estar preso. Mas, grosso modo dizendo, sou favorável sim à denunciação. Tá, fecha, Diogo da Luz. Eu sou plenamente favorável à delação premiada, sem dúvida nenhuma, ainda mais num país assolado pelo celular do pera só um pouquinho. Você viu o musicão do Pachecão ali no celular? Carnaval já. Vai lá, Diogão. O país é assolado pelo crime organizado. Quer dizer, a gente precisa da delação para desbaratar as quadrilhas. Ela é muito importante. E eu acho que não é o Estado que vence, não, Priscila. Quem vence é a sociedade. Quando uma pessoa, um criminoso é preso, especialmente do crime comum, aquele que atinge mais a gente, quando essa pessoa é presa, é nós que somos beneficiados, porque a nossa vida fica um pouquinho mais segura. Portanto, eu acho que ela é muito válida. No caso do Cid, não sei como a gente pode ter certeza absoluta que a gente não sabe o teor dessa delação. E é possível que ele não tenha trazido alguns fatos, porque ele pode, até aquele momento, ter entendido que os fatos que ele não trouxe nem fossem crime, por exemplo. Não sabemos. Não, claro. Matar o Lula e o Alckmin e o Alexandre de Moraes, porque foi isso que foi encontrado. Não, mas aí cai naquela história, que o pensar não é crime. Ele pode eventualmente... Eu não sei os detalhes, eu estou conjecturando, entendeu? Aí fez sentido. Bom advogado, hein, Diogo da Luz? Obrigado. Tá andando muito com a Priscila Silveira. Eu recomendo aí aos colegas e à nossa audiência que ouçam os belos sambas, a música de Bezerra da Silva. Tá certo. O Dedo de Seta. Ah lá. Pachecão é contra a delação premiada. O Estado ganha, eu até falei isso, né? Como não te cortando assim, mas o Estado ganha, a sociedade ganha, o Diogo falou bem. Mas quando eu falo que, em regra, eu sou contra, é especialmente porque eu penso que... Quem perde? Jesus... Eu acho o criminoso? Então tá não ótimo. sempre, Gesualdo, não é sempre que o Estado ganha, não é sempre que a sociedade ganha, porque o camarada fala aquilo que o juiz quer ouvir. Não necessariamente... Mas aí o problema é outro. Aí o problema é outro. Não, a delação, a partir da delação vai se buscar... Não, mas Pacheco... Ela vai ser validada. Não, ele tem que apresentar também. Não é só não. Necessariamente não. Ele pode mostrar o caminho, o senhor. Pode mostrar o fulano caminho. sabe, em tal data, em tal lugar. Olha, mas ele tem que falar isso. A delação do Antônio Palocci. Uma delação absurda. Não havia nada de verdade ali. Nada. Absurda, Gesualdo? Caiu até o celular. Caiu até o celular. Absurdo assim. Não fica nervoso, porque não foi absurda, não. Absurda. Não foi tão absurda assim. Tão absurda que tudo que ele delatou não deu em nada. Não, mas aí você mas não deu em nada por causa de outros problemas. Não por causa da delação. Só um minuto. Você está colocando um ponto diferente aí, Pacheco. Calma. Sem adjetivo. Não é canalha, não. Ele não é canalha. Ele foi pressionado e ele... eu acho que quem é torturado física ou psicologicamente... é a vítima. É vítima também. Ô, Pacheco. Se nós partirmos do princípio que uma pessoa faça delação com base no que o juiz quisesse que ele dissesse, esse juiz estaria incorrendo em crime. É outra situação aí. Isso sim, porque não é possível. Delação não é falar o que outro quer. Delação é trazer a verdade sobre o crime. Por isso mesmo que o Sérgio Moro incorreu em crime. Calma, Pacheco. Delação. Ele deu Dallagnol e sua trupe. Calma. Criminosos. E faz delação quem quer fazer delação. Não é o juiz que obriga quem quer o cara a fazer delação. Não, querido, você está tratando fica como... preso, condenado meu filho. há 30 anos. E a quadrilha? Você vai ver se você não fala Delator o que o juiz quadrilha. e o promotor querem ouvir. Você fala assim. Gente, só para deixar claro aqui para nossa audiência, mesmo apesar
das anulações todas das delações premiadas da própria Operação Lava Jato, não há nem processo criminal contra o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro, que, pelo que diz a nossa Constituição, não são criminosos, são inocentes. Agora, Priscila Silveira, eu quero te ouvir também. O Pacheco até caiu da cadeira ali. Ó, eu quero te ouvir. Cadeira nada. Quem tá ajeitando, foi meu celular. Querem me derrubar. Priscila Mas eu Silveira. não caio. Eu falo o que eu penso. Eu não caio. Sincero e honesto com o telespectador. Então sejamos sinceros. Jovem Pan, o canal mais democrático isso da aí. televisão brasileira. Então sejamos sinceros, se estivesse havendo chantagem de policiais e de juízes contra uma pessoa presa injustamente para que ela fizesse uma delação de acordo com a vontade dos policiais e dos juízes, esses estariam incorrendo em crime e é isso que teria sido resolvido. Senão fica aquela velha história, vamos resolver mudar esta regra porque pessoas não respeitam a regra. Não, as regras têm que ser respeitadas. Mas o abuso, juízes e policiais não podem jamais querer dizer fale o que eu quero. Lógico. Então, claro que não podem, querido Diogo. Mas pronto. Acontece que é isso que aconteceu lá na Lava Jato. Bom, então se aconteceu erro, tem que ser corrigido o erro. Tem que ser corrigido o erro. Você não pode E eu anular. acho que o que estão fazendo com o tenente-coronel Cid aí também é um erro. Também é um erro, nos moldes do erro que houve na Lava Jato. Tá vendo? Você usa a delação premiada como instrumento. Olha, ou você fala o que eu quero ouvir, ou você vai ficar preso. Foi isso que aconteceu na Lava Jato e me parece que é essa a política que o Alexandre de Moraes tem adotado. Isso tem que ser combatido veementemente. Muitos aqui às vezes falam, não, porque você é de esquerda e tal, não sei o quê. Eu tenho aí, eu estou sendo técnico, antes de qualquer coisa, eu sou um advogado. Eu não vejo um bom comportamento do ministro Alexandre nessa questão. Coerência, né, Pacheco? Compromisso Coerência, exatamente. Independente se o réu seja de um lado, de outro, de um partido ou de outro, o compromisso tem que ser com o direito. A questão é que tem muitos que lá atrás aplaudiam e agora criticam. E lá atrás criticavam e agora aplaudem, né? Tem uma questão aí. Não é meu caso. Para ver como a sociedade gosta, Dallagnol foi o deputado federal mais votado no Paraná e o Sérgio Moro virou senador. A sociedade gosta dessa questão de delação premiada. Gosta. A maioria A gosta. sociedade não. Rio Grande, o sul do país é um país... Claro, não estou aqui falando nada de separatismo, espero ser bem entendido, mas é um país à parte. Ali está grande parte da população reacionária desse país. Mas o Pacheco, só para deixar claro, não é crítica aí, ô Wilsinho. Como não? Uma constatação é de que o sul do país vota historicamente mais ao conservadorismo. Mas não reacionário, Não, igual não ele reacionário. disse. Não, Ele aí tá chamou- errado. Aí tá errado, Pacheco. Coerência. É Está errado é o também. que você acha. Vai lá, certo é o que eu acho. Eu acho, está errado.